Vitinho, ó, o empate hoje, imagino que não era o resultado esperado por vocês, né? Mais uma vez, o Corinthians ele acaba, entre aspas, sendo salvo por uma jogada individual. Foi tu ali no gol de empate. O Corinthians ainda é muito dependente de jogadores que consigam algo individualmente, trazendo recentemente para o jogo contra o São Paulo. Teve o Memphis ali conquistando fazendo o gol que selou a vitória. Hoje tu trazendo o gol que trouxe o empate. Pensando numa Copa do Brasil, será que não é pouco para esse Corinthians? Eu acho que a gente não depende disso só não. Acho que no tanto que a gente construiu um primeiro gol dentro do jogo numa pressão muito forte, a gente acabou no segundo tempo não controlando bem o jogo e não tendo, né, as melhores oportunidades, acabamos tomando um empate. E é claro que nesse cenário, com um jogo muito difícil, muito fechado, a jogada individual ela vira uma forte opção e graças a Deus eu pude entrar hoje e dar essa jogada para a equipe para a gente sair com o empate. Vitinho, pegando um pouco de carona na pergunta da Bianca, eu estou ao vivo no apito final para que Neto falar com a gente. Você acha que essa tua individualidade, essa tua capacidade de drible na beirada pode ser justamente o que vai te fazer brigar por uma vaga no time titular nessa fase final em que o Corinthians briga por um título na Copa do Brasil? É esse o teu principal trunfo para conseguir uma vaga entre os 11? Todo mundo me conhece pela minha jogada individual, sim. É claro que isso de ser titular ou não ser titular não é uma coisa que eu paro para pensar muito. Eu quero estar jogando e, se solicitado, começar jogando. Se solicitado, estar no banco, estar preparado, estar pronto. A gente aqui é uma equipe, né? Então qualquer um que estiver em campo vai entrar para dar o melhor para que o time alcance o objetivo, e comigo dentro de campo não foi diferente. Então eu tive a oportunidade de entrar hoje, usar essa minha qualidade individual para que a gente conseguisse esse resultado. Né? Lógico que não é o esperado, mas graças a Deus deu certo e a gente não sai daqui, né, derrotado. Vitinho, frequentemente a gente comenta, escuta sobre a diferença do Corinthians no Brasileirão para a Copa do Brasil. Já conversamos com alguns jogadores que dizem que o elenco identifica isso, também conversa sobre isso, para manter a intensidade da Copa do Brasil também no Brasileirão, mas que tem havido uma dificuldade de conseguir isso. Recentemente, agora no Mineirão, depois do jogo contra o Cruzeiro, o Gustavo Henrique chegou a falar: já estou de saco cheio, porque a gente fala, conversa, mas essa atitude não muda no Brasileirão. O que acontece para o Corinthians não conseguir repetir no Brasileirão a mesma pegada que a gente assiste na Copa do Brasil? Não sabendo o que eu vou te falar, acho que em algumas circunstâncias sim, em outras não. A gente acabou não tendo um resultado positivo aqui com o Ceará, no jogo onde a gente é predominante, né, cria as melhores jogadas, tem um gol impedido e a gente acaba sendo derrotado. E, no meu ver, a gente não perdeu por falta de atitude. Né? A gente perdeu por um detalhe, o adversário conseguiu fazer um gol na gente, né, e se fechou e a gente não conseguiu fazer o gol, mas na maior parte do tempo a gente teve uma atitude muito boa, a gente manteve o adversário no campo de defesa, foi impressionante e por uma infelicidade a gente não acabou vencendo. Né? O jogo do Cruzeiro já é um jogo totalmente diferente, onde a gente não conseguiu implementar a nossa ideia, não conseguiu implementar o nosso jogo dentro da partida e acabou sendo um pouco... foi sufocado dentro da partida. E foi um jogo onde a gente não encontrou nenhuma dessas estratégias dentro do jogo. Então são situações diferentes. Eu acho que hoje é muito fácil a gente colocar a culpa também só na atitude. Às vezes a gente errou taticamente, a gente estava mal organizado dentro do jogo e acabou que não deu resultado. Às vezes a nossa pressão não conseguiu ser efetiva porque a gente não estava bem posicionado, ou por a gente duvidar em algum momento se é para dar um bote, se não é, se é para recuar, se não é, sabe? Em alguns momentos eu penso que a gente pode fazer um pouco mais de falta no jogo, que isso também ajuda, né? Isso também faz parte do jogo e a gente acaba não fazendo. Então é muito relevante isso. Eu não penso que nosso problema só seja atitude ou comportamento ou intensidade. A gente tenta fazer e principalmente nos jogos dentro de casa a gente consegue fazer muito bem. A torcida também é um fator importante porque nos impulsiona bastante dentro do jogo, mas acho que a gente tem que parar para analisar friamente como foi o jogo, como foi cada etapa e não botar a culpa em só uma coisa, sabe? E não rotular a nossa equipe com esse problema. Não é minha opinião, não é sempre isso que acontece. Em alguns
em alguns episódios sim, mas nem em todos. Você chegou a conversar com o Yuri Alberto, né? Teve uma última bola, uma tentativa, ele nem foi na bola, depois a gente flagrou ele saindo com a mão na virilha esquerda. Você chegou a falar com ele, chegou a expressar alguma coisa, se ele sentiu algo que pode ser problemático, não só para as 2 últimas rodadas, mas principalmente para a Copa do Brasil? Eu conversei ali com ele estava com dores, mas eu acredito que é muito cedo para falar, né? Quando a gente acaba saindo do jogo ali, às vezes a dor é um pouco mais intensa, e um pouco tempo depois acaba passando. Então eu acho que esse é o pensamento que eu quero ter e espero que é o que aconteça com ele e ele esteja bem para a reta final. Vitinho, a gente sente que no segundo tempo o Corinthians cai um pouco fisicamente. Ainda também sobre essa questão do Yuri Alberto, várias lesões, você também teve uma lesão recente. Como que você sente que é esse preparamento físico do Corinthians para os jogos? Você sente que isso atrapalha, de certa forma, vocês jogadores? É claro que lesões, elas fazem parte, né? A minha lesão é uma lesão de joelho, então não tem nada a ver com a preparação física. O próprio Memphis está sem jogar com dores no joelho também, que não é uma coisa física, mas que a gente também está sujeito a isso, a acontecer reta final de temporada, todo mundo se doando muito, todo mundo se dedicando muito. O Yuri é um cara que participa muito do jogo, se entrega muito no jogo, e esporte de alto rendimento, a gente, né, entrega tudo, dá tudo, e em alguns momentos a gente acaba tendo uma infelicidade, um pisão em falso, um lance que o nosso corpo quer fazer um movimento e acaba não fazendo da maneira correta, mas eu não vejo que a gente teve tantos problemas de lesão, assim, físico, né, por questão da preparação física. Acho que está todo mundo fazendo um grande trabalho, eles são muito dedicados, muito preocupados com a gente, né, toda semana, nós estamos avaliados para ver se está tudo bem, então eu acho que principalmente nesses últimos tempos, como o Carrilho teve uma lesão de cirurgia, que não é uma questão muscular, então tá todo mundo fazendo um ótimo trabalho e vamos torcer para que não seja nada demais.